O mundo funciona ao contrário, ao avesso do que a gente acha que entende sobre como as coisas funcionam. Eu sei, parece meio louco, mas o fato é que quanto antes a gente entende isso, melhor a gente vai viver e vai alcançar os objetivos que a gente tanto busca. Eu vou explicar melhor. Eu entendo que ao ouvir isso pela primeira vez, você ache que é loucura. Mas existe uma explicação científica por trás disso. E eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível aqui nesse vídeo. Não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo didático, onde eu vou elucidar para você do que se trata esse tema, essa afirmação, e como a gente vai passar a viver, então, sabendo disso agora, né? A minha criação, durante toda a minha infância, adolescência, até o início da minha fase adulta, foi baseada na religião cristã. E isso me trouxe alguns ensinamentos valiosos. Veja, isso aqui não é um vídeo sobre religião, tá? Eu vou citar esse exemplo particular para que vocês entendam melhor tudo que eu vou tentar deixar claro aqui para vocês. Como eu tive essa criação numa base religiosa cristã, uma coisa que foi muito benéfica para mim foi o estímulo à leitura bíblica. Inclusive, se você não tem um hábito de ler a Bíblia, eu mesmo já faz tempo que eu não paro para ler, mas eu tive uma base muito boa de leitura bíblica e isso me ajuda em muitas coisas, principalmente, e é aqui que começa a entrar a parte científica da coisa, principalmente quando eu começo a comparar o que está escrito na Bíblia de milênios atrás, com provas científicas nos dias atuais. Mas beleza, Jasso, o que tem a ver isso com essa história de que o mundo funciona ao contrário? Eu vou dar alguns exemplos para esclarecer melhor esse conceito, tá? É um fato que o universo ele não atende à ansiedade, à urgência, à sua inquietude. Se você está inquieto por algo que você deseja muito alcançar, infelizmente eu tenho uma má notícia. Isso vai demorar ainda mais para que você alcance. E eu falo isso com experiência própria. Eu já vivi isso várias vezes na minha vida. O fato é que o universo, ele atende a quem confia, a quem acredita e a quem sabe que existe um tempo certo para tudo. E é aqui onde eu trago algo que já estava escrito na Bíblia há milênios atrás. Certa vez Jesus fez uma pergunta para os que estavam ali em volta dele, perturbados com alguma situação, e ele perguntou: por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Olha só que pergunta meio que perturbadora. Você está vendo uma pessoa ansiosa, preocupada com algo que ela não sabe como resolver e que está uma situação ali conflitante e de repente alguém olha para ela e pergunta: por que você está preocupado com isso? É meio louco isso, né? Mas aqui é que a gente começa a conectar as coisas. O que Jesus estava dizendo ali, com aquela pergunta, na verdade era: você não precisa se preocupar com o amanhã. Você não precisa sofrer pelo que você acha que vai acontecer amanhã. E quando a gente traz isso para a ciência, para os estudos científicos, a gente vê que era exatamente o que Jesus estava tentando dizer ali, naquele momento, só que ele não podia falar isso de uma forma científica, né? Não existia nenhuma base na época que fizesse as pessoas entender isso. Hoje a gente tem acesso a muita coisa de graça aqui na internet. Esse conteúdo aqui é uma delas. De tudo que eu busco para mim mesmo, para o meu autoconhecimento, para melhorar o meu desenvolvimento pessoal, um pouco de tudo isso eu tento trazer aqui para vocês de uma forma didática. E isso é algo que a gente não encontrava há, sei lá, 15, 20 anos atrás. Não existia acesso simplificado a esse tipo de conteúdo. E isso é intrigante porque à medida que as coisas estão muito fáceis de se alcançar, parece que as pessoas menos buscam. E, infelizmente, isso
faz com que a realidade da maioria das pessoas nunca mude. O nome que eu dei para esse canal, inclusive, não é por acaso. Conhecimento e liberdade. Quando você busca conhecimento, quando você alcança, quanto mais você alcança conhecimento, mais você se liberta. E você se liberta principalmente de crenças limitantes. Muita gente fala sobre crenças limitantes e tal, mas trazendo de uma forma bastante simples o que é uma crença limitante. Eu sempre acreditei, e eu tive esse ensinamento de berço, né, da minha casa, porque meus pais foram criados assim, os pais deles foram criados assim, e isso é normal. O mundo, de alguma forma, quer que você enxergue assim. Então eu sempre acreditei que para conseguir algo, para conseguir sucesso, para conseguir dinheiro, era muito difícil e eu tinha que ralar muito, eu tinha que dar muito duro para conseguir as coisas. E isso é uma crença que está enraizada em todos nós. Mas sabe o que é a verdade? A verdade é o contrário disso. A verdade é que quanto mais a gente acredita que vai alcançar e simplesmente a gente solta essa preocupação, mais rápido e mais fácil a gente vai alcançar o objetivo que a gente está buscando. Eu já vivi isso algumas vezes na minha vida e mesmo já tendo vivido isso, muitas vezes eu caio na cilada de começar a acreditar na crença limitante, né? Porque é muito forte e a gente passou anos da vida sendo programado dessa forma. O que é que eu quero dizer com programados? A mente consciente da gente, ela, digamos assim, ela é em torno de 5, 8% do que é toda a nossa consciência, tá? Existe uma parte muito maior que é o subconsciente. E aqui é que está a chave do negócio. A minha mente inconsciente, ela é uma programação que ela vai fazer com que eu tome decisões automaticamente ao longo da minha vida. Sabe quando você respira e você nem para pensar como você está respirando? O que você precisa fazer para respirar? Eu sei que agora você vai prestar atenção, mas você não precisa pensar nisso. Por quê? Porque você programou isso desde que você nasceu. É natural, você não precisa pensar sobre isso, você simplesmente age. Só que toda a nossa vida, ela é regida por essas decisões que a gente vai tomando no automático. Uma delas é essa crença de que para conseguir algo eu tenho que ralar muito, dinheiro não é fácil, sabe esse discurso? E é aqui que a gente fica num ciclo. Então, sabendo disso, sabendo que a sua mente vai tomando decisões no automático, porque você mesmo programou lá atrás, porque você teve uma criação que lhe carregou dessas crenças limitantes, você tendo consciência disso, agora você precisa se reprogramar. E, mais uma vez aqui, eu volto para o tema do início do vídeo. O mundo funciona ao contrário. O mundo funciona ao contrário. Quando você começa a se reprogramar e quando você busca entender melhor isso e praticar essa reprogramação, você já entende que, ao invés de ficar preocupado, como Jesus questionou, por que você está tão preocupado com o dia de manhã, com o que você vai precisar vestir ou vai precisar comer? Ao invés de você estar focado nisso, você tem que apenas confiar que as coisas naturalmente vão acontecer e continuar fazendo o que de fato você tem ao alcance da mão para fazer. A maioria das vezes, quando a gente está ansioso, preocupado, perturbado, a gente está assim por coisas que a gente acha que vão acontecer no nosso futuro. Ou seja, na maioria das vezes são coisas que não existem de fato e a gente está morrendo de preocupação por elas. Então, quanto mais você entende isso e começa a se desligar dessa preocupação e só faz o que você tem que fazer hoje, naturalmente, as coisas que têm que acontecer a seu favor começam a acontecer. Existe um ditado muito conhecido que diz que o dinheiro vai para quem já tem dinheiro, ou quem tem muito dinheiro atrai mais dinheiro. E isso tem sim um fundo de verdade, porque quem tem muito dinheiro já entendeu como isso funciona, já entendeu como essa coisa toda, essa engrenagem funciona. Então é natural
que ele atraia mais disso. Porque, como eu disse no início, o mundo funciona ao contrário. Veja bem, quanto menos dinheiro você tem, menos o banco vai confiar que você tem condições de pagar e vai lhe oferecer crédito, e vai lhe oferecer dinheiro. O cara nem precisa se preocupar com dinheiro, ele já tem dinheiro e simplesmente ele atrai mais dinheiro. Ou seja, ele não está focado, preocupado em fazer dinheiro. Ele apenas está fazendo o que está ao alcance dele. E naturalmente ele atrai mais dinheiro. Ou seja, de fato, as coisas acontecem ao contrário, né? Se você tem pouco dinheiro, é normal que você se preocupe muito em querer ter mais dinheiro. Só que quanto mais você se preocupar com isso, menos você vai fazer de fato o que deveria estar fazendo para que naturalmente esse dinheiro venha até você. Beleza, e o que é que eu tenho que fazer então para que esse dinheiro venha até mim? Basicamente, você precisa entender esses conceitos, você precisa estudar, você precisa se reprogramar e investir em você. Quanto mais você investir em você, no seu conhecimento, naturalmente você vai atrair coisas boas para a sua vida. E dinheiro é uma delas. Então, o mais importante que eu quero trazer aqui com essa conversa para vocês é que você precisa tomar consciência de tudo isso, de que as coisas funcionam ao contrário de como você pensa que funcionam, de que a sua preocupação, a sua ansiedade não vai atrair o que você busca, pelo contrário, vai afastar, e que você precisa aprender a se reprogramar. Então você precisa se desprender do medo, da preocupação e da ansiedade com os problemas ou mesmo com o que você tanto quer alcançar. Você precisa se desligar um pouco disso, porque só assim você vai atrair isso para você. É exatamente o contrário de como a gente foi programado para pensar e agir. É natural que quanto maior o problema, mais a gente fique preso nele e perca o sono por conta daquela preocupação, daquele problema. Só que quanto mais a gente foca nisso, mais a gente está afastando a solução. Quanto menos a gente foca no problema e simplesmente faz o que está ao nosso alcance para fazer hoje, mais a gente atrai a solução desse problema. Eu sei que para muitos de vocês esse assunto ele é relativamente novo, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso da forma como eu estou colocando agora. Se for preciso, volte esse vídeo, assista mais uma vez e busque mais sobre esse assunto. Se você achou legal esse pensamento, se foi positivo para você, comenta aqui para mim. Isso é um exercício meu diário que eu faço e eu espero contribuir com você, com a sua prosperidade e com o seu sucesso, trazendo essas reflexões aqui no meu canal. Então eu te aguardo aqui no próximo vídeo.